Irmãos, parafraseando esse texto, eu quero lhe lembrar do que Paulo dizia em Romanos capítulo 12, e versículo 1. Que nós deveríamos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, porque este é o nosso culto racional. No versículo de número 2, ele diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Aleluia! Se é que já experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que é que eu quero lhe dizer aqui, meu irmão, nessa noite? Eu quero falar através do Senhor, o Senhor falando através de mim, pela palavra de Deus, que este sacrifício reverbera hoje nas nossas vidas, mostrando, aleluia, de como devemos nos apresentar diante de Deus. Não é somente o desafio de um profeta para um povo pagão que havia se corrompido, que havia trocado Deus por Azerá e Astarote, por Baal e seus ídolos. Não era somente um desafio de um homem de Deus que resolveu não se corromper, a uma nação para se voltar aos pés do Senhor e renovar sua aliança que havia sido quebrada. Não, não é só isso. Elias nos mostra, Deus nos mostra, através desta passagem, como devemos nos portar diariamente diante de Deus. Se você lembrar do que Moisés instruiu no Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, ele vai dizer que o povo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, pois o fogo arderá sempre sobre o altar e não se apagará. Há um altar dentro de nós, irmãos. Há um holocausto a ser oferecido diante do Senhor. Há uma oferta de sacrifício nossa a ser entregue diante do Senhor. Paulo faz questão de dizer que nós somos o sacrifício vivo. A mortificação da nossa carne em oferecimento ao Senhor de uma vida consagrada, devotada para o Senhor, é o sinal de que nos entregamos verdadeiramente a Ele. Que não somente abrimos a boca para dizer que somos dele, mas que de fato e de verdade temos uma aliança com o Senhor. Quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo, estamos dizendo para Deus: olha, Senhor, eu digo não à minha carne, eu renuncio o mundo e me ofereço a Ti para ser usado, para ser gasto, para ser totalmente entregue nas Tuas mãos. Toma conta da minha vida. Paulo dizia: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Será que Cristo tem governado aí a tua vida? Será que Cristo é quem tem tomado as ações, que tem tomado o controle do teu coração? Se é Ele, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se é Cristo que tem tomado conta, aleluia, você é um bem-aventurado. E nessa noite o Senhor quer confirmar algumas coisas ao teu coração. Elias chama o povo para um desafio no Monte Carmelo. Ele fica, meus irmãos, estupefato como o povo que veio, aleluia, a ser próspero depois que esteve a mão do Senhor sobre a vida deles, era tão facilmente enganado por qualquer coisa que lhe fosse oferecida. Uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, introduziu um culto pagão no meio do povo de Deus. Um culto onde o banquete era farto, a mesa era farta, mas o pecado também era farto. E este mesmo banquete estava levando o povo de Deus à ruína. Havia profetas que já tinham se corrompido, mas Obadias escondia de 50 em 50. E eles passavam a pão e água numa caverna. O que eu louvo ao nome do Senhor é que mesmo no tempo da escassez de quem busca o Senhor, que mesmo no tempo da dificuldade como este, chamado carnaval, ainda há um povo de Deus remanescente que não se dobra, que confessa o nome dele e pratica a sua palavra. E não se vende, não se corrompe e não se deixa levar pela sedução que a carne oferece. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, orando por aqueles que estão lá, pedindo a Deus para ter misericórdia, você já se ofereceu a Deus como sacrifício vivo, perfeito e agradável diante do Senhor. Você é aquele que Deus escolheu como remanescente. Você é aquele que mesmo passando a pão e água, resolve ficar ali e não sentar na mesa de Jezabel. A mesa de Jezabel, irmão, ela salta os olhos. Mas o interior que tem naquele banquete, o fim daquele banquete é a perdição e a destruição. Deus te chamou para ser luz e salvo. Deus te chamou para ser liberto e transformado. Deus te chamou para ser cidadão do céu. Portanto, toma a tua posição de homem, mulher, lavado, remido, redimido e comprado e fica à disposição de Deus. Meus irmãos, Elias chama o povo para o desafio e diz: olha, vocês estão vendo aí, os profetas de Azerá, os profetas de Baal,
já se cortaram, já passaram o dia, meio-dia, a tarde clamando, nada aconteceu. Meus irmãos, Deus faz questão de mostrar quem é soberano. Havendo algumas coisas na sua vida que estão fugindo do teu controle, calma, é no tempo dele. O Logos não é o Cronos. Aleluia. O Cronos é o tempo do homem. Cronos é o tempo do homem. Aleluia. No Logos, no Kairos de Deus, no tempo do Senhor, aleluia, as coisas acontecem, as promessas se cumprem, as profecias se revelam e acontecem na tua vida. Então, se Deus prometeu e ainda não aconteceu, não é o fim, não acabou, confia. Louvado seja Deus. Elias, houve um momento em que ele quis ficar depressivo, achando que era só ele quem servia ao Senhor Israel. Mas Deus mostrou para ele que de 50 em 50 eram escondidos profetas numa caverna e eles passavam ali a pão e água, mas não se curvaram para Jezabel. Por isso, não pense que você está sozinho nessa dificuldade espiritual que você está enfrentando. Você talvez não esteja vendo, mas tem colunas de oração na tua casa, na tua família, na tua igreja, que estão orando no mesmo propósito para o Senhor trabalhar em favor da tua vida e da tua família. Elias faz questão de mostrar: eu chego aqui, porque agora vocês vão saber que há Deus em Israel. Já parou para pensar, irmão? Se a gente fizesse isso dentro do nosso lar, estamos enfrentando batalhas espirituais na nossa casa. Estamos enfrentando dificuldades. O inimigo se levantou. O inimigo está tomando conta da família. Por que é que a gente não se levanta como se levantou Elias? Bate no peito e chama a responsabilidade. Peraí, tem homem de Deus na casa. Peraí, tem mulher de Deus na casa. É hora de eu conversar com o meu pai e ele resolver agir no meio desse negócio. Elias faz questão de dizer: eu não posso ver o povo do Senhor desta forma. Eu vou mostrar ao Deus a quem eu sirvo. Está no momento de dificuldade familiar, irmão, mostra o Deus que tu serve. Está nos momentos de dificuldade no trabalho, mostra o Deus que você serve. Está enfrentando perseguições, aflições, lutas tamanhas e tremendas, mostra o Deus a qual você serve. Elias, ele convoca o povo e diz: olha, vamos consertar o altar do Senhor que está quebrado. E o que é o altar, senão o lugar do sacrifício? Para nós, como criatura humana, como tabernáculo de Deus do dia de hoje, o altar é o nosso coração. De onde provém as nossas emoções, de onde provém os nossos sentimentos, juntamente com a direção do nosso cérebro, nós temos a liberação de hormônios, temos liberação de substâncias do nosso organismo que nos fazem reagir. E tudo isto nos faz entender que no mecanismo de Deus, na engrenagem de Deus, há um altar dentro de nós. E esse altar do Senhor, ele não pode permanecer. O que é que quebra o altar do Senhor? Nós vimos que a idolatria quebrou o altar de Deus. Vimos que a prostituição quebrou o altar de Deus. Em suma, o pecado, ele quebra o altar do Senhor. Porque todos os dias, irmãos, quando a gente acorda, a gente deve, pelo menos deve, acordar agradecido pelo fôlego de vida, pelo pão que logo vai estar ali na mesa. Aleluia. Até mesmo pelas dificuldades, pois é sinal de que Deus vai revelar a sua glória quando você pedir socorro e auxílio. É sinal de que Deus está te moldando. É sinal de que você está sendo treinado para algo maior. Por isso, em tudo e em toda situação, nós glorificamos a Deus. E o nosso lugar de altar, chamado coração, já foi dito nesta noite, que ele precisa estar fumegando, aceso pelo Espírito Santo. Porque se estiver fumegando, tem sacrifício, tem coisas a serem queimadas, tem carne a ser mortificada, tem desejos pecaminosos que vão ser destruídos e aniquilados. Porque não pense, irmão, que você confessando o nome do Senhor, você não vai continuar sentindo vontades, desejos, pensamentos. Não, você vai continuar sentindo, mas tem uma diferença, viu? E quando você confessa o nome do Senhor, há um algo chamado Espírito Santo, que te ensina a dizer não, que te ensina a rejeitar, que te ensina a colocar por terra, que te ensina a repreender tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E este altar do sacrifício, quando ele está fumegando, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser destruído. Olha que coisa interessante. O Senhor manda ele pegar 12 pedras, simbolizando as tribos dos filhos de Israel. Porque
irmão, porque era símbolo do governo de Deus, exatamente 12 pés, exatamente 12 apóstolos, exatamente 12 patriarcas, para que nós pudéssemos entender que o Senhor governa, que o Senhor determina, e no meu e no teu coração é Ele que tem que determinar, é Ele que tem que continuar exigindo, é Ele que tem que continuar governando, porque se nós formos governar, nós corremos um sério risco. Um homem chamado Nabucodonosor se envaideceu por conta das grandes conquistas que o seu império havia conseguido. E ele, batendo em seu peito, disse: eu, Nabucodonosor grande, pela força do meu poder, edifiquei Babilônia. E quando Nabucodonosor bate no seu peito, o Senhor o visita, para que ele pudesse entender que grande é o Senhor e não o homem, que quem dá é o Senhor e não o homem, que quem faz é o Senhor e não é o homem. Ele coloca Nabucodonosor numa situação de loucura. Suas vezes começam a crescer, seu cabelo começa a crescer, começa a babar, e fica agora como um animal comendo capim, para que ele pudesse entender uma coisa, irmão: se o Senhor não estiver com o homem, nada poderá fazer o homem, nada poderá fazer a mulher. Se o Senhor não estiver edificando a casa, o que vai fazer o sentinela? Se o Senhor não estiver conosco na empreitada, como nós iremos vencer? E este altar do Senhor precisa estar reparado. Não somente juntar as pedras, certo? Porque você pode juntar as pedras. Parece que tem governo de Deus, mas pode haver, sabe o que? Voltar? Cinza. Cinza de algo que já foi queimado. E se já foi queimado, não deve voltar a queimar. É o passado. É aquilo que já se foi. Ei, irmão, não traga de volta aquilo que já se foi. Não traga de volta a velha mulher. Não traga de volta o velho homem. Não traga de volta as velhas práticas, os velhos hábitos. Não. Se coloque diante do Senhor como nova criatura, gerada de novo pelo arrependimento, gerada de novo pelo Evangelho que liberta e que transforma o homem. Louvado seja Deus. Este altar do Senhor, ele não admite cinza. Este altar do Senhor, ele não admite rachaduras. Este altar do Senhor, ele não admite quebra de aliança. Este altar do Senhor precisa estar fumegando, aleluia, com a chama do Espírito Santo. Não é fogo estranho, não. Não é fogo estranho, não, irmão. Certa feita, alguns sacerdotes de Deus resolveram entorpecer seu coração e se corromperam. Começaram a sacrificar fogo estranho. E Deus os visitou com juízo. Ei, quer ser visitado com juízo? Então não sacrifica fogo estranho. Quer ser abençoado? Deixa que o fogo do Senhor esteja fumegando no teu altar. Aleluia! O altar precisa ser restaurado. Olha que coisa interessante. Depois dele pegar as 12 pedras que simbolizam o governo, depois de retirar a cinza que simboliza o passado e o pecado, tem uma coisa maravilhosa, irmãos, que Deus instruiu o profeta a fazer: jogar água. Por que jogar água, irmã Diana? Porque jogar água é um símbolo de purificação pela palavra. Quando Noemi instruiu Ruth para que ela pudesse desposar Boaz, para que Boaz olhasse para ela como seu remidor e resgatador, Noemi diz uns conselhos para ela: ei, lava-te, pois, com lavagem de água pela palavra, unge-te e veste-se com os teus melhores vestidos. Em outras palavras, aleluia, como analogia, como símbolo, Ruth representa a igreja, Boaz representa Cristo. Quem resgata a igreja? Cristo. Quem redime a igreja? Cristo. Quem redimiu Ruth? Boaz. Quem resgatou Ruth? Boaz. Onde Ruth estava? Aos pés de Boaz, quando ele acordou. Ei, quando Jesus voltar, a igreja tem que dar aos pés dele, lavada pela palavra, vestida com autoridade, perfumada com a unção do Senhor, ungida. E assim o altar do Senhor, ele é lavado, aleluia, com a lavagem de água pela palavra. É a palavra que vai limpar o nosso altar. É a palavra que vai dizer para você: irai, você não pequeis, não que o sol se ponha sobre a vossa ira, tem algo, reconcilie-te com teu irmão, lança perdão, aleluia. É a palavra que vai nos regenerar para uma nova vida, uma nova esperança com Cristo Jesus. É a palavra que lava o homem, e o símbolo dessa lavagem de água, aleluia, está no verbo vivo do Senhor. Glória a Deus. Por isso, meu irmão,
Obrigado, irmão Arlene. Por isso, meu irmão, a gente deve atentar para que a palavra do Senhor esteja guardada em nosso coração. Já dizia o salmista que ela estava lá guardada para não pecar contra o Senhor. Que a palavra do Senhor, aleluia, tudo passa e ela subsiste. E que isto, meus irmãos, no altar do homem de Deus, no altar da mulher de Deus, é símbolo de alguém que está vivendo em novidade de vida. De alguém que buscou a transformação para a sua vida. Homem que não gosta da palavra, mulher que não gosta da palavra, tem problema com ele, tem problema com ela. É a palavra que vai te ensinar como proceder, como conviver, como estar convivendo com as pessoas. É a palavra que vai te mostrar, aleluia, a grandeza do Evangelho, a pureza do Evangelho, de como podemos vencer o adversário das nossas almas. Jesus, irmão, quando esteve lado a lado do diabo, sendo tentado no deserto, vocês não acham que se ele quisesse estalar o dedo, o inimigo seria destruído? Claro! Mas o que é que o Senhor usa para afugentar o inimigo? O que é que o Senhor usa para afastar as tentações? A palavra. E no momento em que ele está apartado de seu pai, que a fraqueza que havia a ele, porque ele também era homem, ele ainda assim vence com a palavra. Pai, se possível, faça de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim. Glória a Deus. Ei, irmão, voltar do nosso coração. Que não seja feita a minha, a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Que no altar dos nossos corações seja incendiado, aleluia, pelo fogo consumidor do Senhor, toda raiz de mal e de pecado, todo sentimento que não vem do Senhor. Porque Paulo orientava a igreja que estava em Filipos, e aquilo que edifica, aquilo que é do alto, que tem algum louvor, nisto ocupai o vosso pensamento, para que nós venhamos viver, aleluia, o que Deus sonhou para a nossa vida. Precisamos acordar para uma realidade. O altar do nosso coração precisa estar reparado, precisa estar lavado, precisa ser retirado a cinza, e que o Senhor vai colocar a oferta. Aleluia. O Senhor vai colocar a oferta lá. Você pode até dizer, mas irmão, não é eu que tenho que sacrificar. Como? Se Ele fez o maior sacrifício na tua vida. Se Ele é que entregou o próprio Filho para te resgatar. Se Ele é quem entregou o que Ele tinha de melhor, aleluia, para dar em amor à tua vida. E agora, o que resta para nós? Somente dar o nosso melhor. Somente entregar o nosso melhor no altar de Deus. Entrega o teu melhor, irmão, no altar do Senhor. Às vezes as pessoas têm um ledo engano. Quando vem à casa do Senhor, acha que entregar o seu melhor é entregar o seu dinheiro. Acha que entregar o seu melhor é entregar um pulo, um grito. Não! Entregar o seu melhor é se oferecer. Senhor, me usa na tua obra. Senhor, fala através do louvor que eu cantar. Senhor, fala através da palavra que eu pregar. Senhor, atende a oração que eu fizer em favor dos outros. Porque muitas vezes nós queremos somente ser atendidos quando a causa é nossa e há algum interesse. Quando a causa convém de algum interesse nosso. E nós precisamos atentar que desinteressadamente, quando abençoamos alguém, o Senhor faz por nós infinitamente mais. Aleluia. Irmão, é ciência. Quando alguém abençoa a vida de outro, sem qualquer interesse, você vai abençoar uma pessoa que você não conhece, que nunca te fez bem algum, mas que você sentiu que precisa ajudar aquela pessoa. O teu organismo libera hormônios como ocitocina e dopamina que começam a secretar em você uma sensação de alegria indizível, uma sensação de prazer absurdo, uma sensação de bem-estar e de relaxamento, como uma pessoa que dorme no sono dos justos, como aquele que ganhou na Mega Sena, como aquele que sabe que vai morar no céu, como aquele que sabe que é amado pela família. Uma descarga hormonal de bem-estar, de relaxamento e de prazer que só o Senhor pode dar. Só porque você fez o bem desinteressadamente.
Olha que coisa linda, irmãos. Quando o Senhor nos manda amar ao próximo e até mesmo quem nos persegue. Porque o Senhor quer que nós venhamos sentir a alegria que Ele sentiu ao morrer pela humanidade. Porque em nós Ele não encontrou nada de bom. Em nós Ele não encontrou nada que valia a pena. Mas ainda assim Ele fez. Ainda assim Ele se entregou para que nós pudéssemos aprender com Ele a viver esta vida abençoada com o altar de Deus reparado. E sim, irmão, e sim, obedecendo ao Senhor em espírito e em verdade. Este mesmo Elias, depois de tudo isso, irmão, diz a palavra que ele dá cabo dos 850 profetas que estavam naquele lugar. E a mulher de Acabe, chamada Jezabel, ela manda dizer que a cabeça do profeta não vai estar sobre o corpo. Aí o Senhor desperta o profeta. Olha que coisa interessante. Acabe vai descer para Jezreel para se encontrar com Jezabel. Era a cidade onde eles passavam o inverno. 27 quilômetros lá do Monte Carmelo onde eles estavam. 27 mil metros. E Moisés, eles estavam numa carruagem. Quem chegou primeiro? O profeta correndo ou a carruagem com os cavalos? O profeta chegou primeiro. Antes que eles pudessem tocar no profeta. Antes de que eles pudessem tocar no homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena sim restaurar o altar, vale a pena sim fazer a vontade de Deus, e ainda que as perseguições venham, e ainda que você pense que a sua cabeça será cortada, Deus te dará o escape e o livramento. Deus te dará a capacidade de suportar o que vem por aí, depois de você se posicionar como fiel. Porque, irmão, quando a gente se posiciona como cristão, quando a gente se levanta como homem de Deus, vem tudo que é apontamento, tudo que é acusação, às vezes até do meio da gente, às vezes até do meio que a gente convive na igreja, se levanta, fala, acusa, aponta, mas não tem problema não. O que importa é fazer a vontade de Deus, o que importa é agradar o Senhor, o que importa é que Deus está olhando para você e está dizendo, continua, vai nessa força, vai, eu sou contigo. Porque se Deus não fosse com Elias, ele nunca teria chegado antes para poder receber o livramento. Se ele chega depois, irmão, não tinha jeito. Se ele chega depois, era o fim. Mas Deus desperta Elias e manda ele correr. E o homem corre mais do que aquele rapaz, que até hoje é o homem mais rápido do mundo, né? O Usain Bolt. Correu mais rápido que ele. 27 quilômetros. Irmão, se você comparar um homem em um pico de velocidade, um pico, viu? Não é a constante da velocidade. Correndo, alguns atletas chegam a 38, 39 quilômetros por hora. Um cavalo chega a mais de 60 km por hora em disparada. Se você parar para pensar e imaginar que Elias já era um homem, né? E vamos pensar que ele não era atleta, né, irmãos? Se parar para pensar que os cavalos árabes eram cavalos treinados para essa função, eles desempenharam uma velocidade onde Elias dobrou a velocidade deles, sendo que eles tinham o dobro da velocidade de Elias. Um milagre, algo sobrenatural. Irmãos, quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor nos dá livramento de coisas que a gente nem imagina que estão para vir contra a gente. Elias nem sabia que iam tentar pegá-lo. Elias nem sabia que mesmo depois dele mostrar que Deus era rei Senhor Israel, dele orar por chuva, porque este era o X da questão, irmãos. Elias tinha orado para que o céu se fechasse. 3 anos e meio sem água. Não tem chuva. Torneira do céu fechada. Mas depois da vitória no Monte Carmelo, Elias ora. Manda seu moço lá. E o jovem vai. Olha, tem nada não, Senhor. Vai de novo. Não vejo nada. 7ª vez. Aí o menino diz, olha, meu Senhor, tem uma pequena nuvem. Sim, mais ou menos do tamanho da mão do homem. Elias diz para Acabe, ei, aparelha teu carro, porque vem grande chuva, para a chuva não te deter. Ei, irmão, peraí, Elias não sabia que Acabe e Jezabel tramavam sua morte, mas ainda assim ele o avisa. Parou para perceber, irmão, que Deus está cuidando da gente em tudo e toda circunstância.
que Deus tem cuidado de mim e de você em toda e qualquer situação. Basta obedecer, basta fazer a vontade do Senhor. Os sinais vão de acompanhar quem crê, irmão. Os sinais vão de acompanhar, aleluia, quem persevera. Os sinais vão de acompanhar quem se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de confrontar quem quer que seja. Acabe não era qualquer um, não, era o rei. Jezabel não era qualquer um, não, era a rainha. Mas quem teme ao Senhor não está preocupado com o rei com majestade, porque ele sabe que rei é só um, é aquele que ele serve. Ele sabe que majestade é somente aquele que lhe entregou a vida, mesmo sabendo que os homens têm autoridade. A autoridade maior é aquela que está nos céus, governando tudo pelo poder da sua palavra. Elias se coloca naquela situação e vai, avisa Acabe e chega antes dele, para que Jezabel pudesse contemplar, aleluia, o que Deus faz na vida de quem teme ao Senhor. Irmãos, Deus somente não nos dá vitória, como também envergonha o inimigo. Porque não se engane não, todos os dias o adversário das nossas almas nos acusa. Todos os dias o inimigo aponta a nossa vida. Todos os dias o inimigo vai diante de Deus nos acusar. E quando a gente diz não ao pecado, quando a gente diz não para o inimigo, quando a gente faz a vontade de Deus, quem é que é humilhado? Quem é que é exposto à vergonha? Eles já foram envergonhados na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus se colocou como sacrifício vivo. E quando nós ofertamos o nosso sacrifício diário para permanecer de pé e fiel ao Senhor, nós também envergonhamos o inimigo. Nós também mostramos que valeu a pena os cravos nas mãos do Senhor. Nós também mostramos que valeu a pena o Senhor ter investido em nós. E que por isso, meus irmãos, nessa noite, fica firme. Restaura o altar. Repara. Tira a cinza. Lava com a palavra. E seja feliz temendo ao Senhor. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu quero orar em nome do Senhor e peço a ajuda da igreja. Que a gente ore, meus irmãos, por esses que estão aí, iludidos, amém? Aqueles que estão iludidos e enganados, satisfazendo a sua carne nessa brincadeira mundana que está acontecendo aí. Irmãos, às vezes as pessoas pensam, mas vocês crentes, vocês julgam, vocês apontam, vocês falam. Não é isso, irmãos. É porque nós um dia éramos escravos do pecado. E sabemos como o inimigo maltrata, como o inimigo judia, como o inimigo faz sofrer aquele que não se libertou. Por isso nós oramos com veemência, pedindo ao Senhor que liberte o coração dos homens, e aqueles que ainda não conseguirem enxergar o Senhor naquele lugar, que pelo menos o Senhor dê livramento, para que possam um dia se arrepender dos seus caminhos, se arrepender daquilo que tem procurado para as suas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, meu Senhor, porque, Senhor amado, Tu és fiel, soberano sobre as nossas vidas. Senhor, Tu és o detentor de todo o poder. E nesta noite, Senhor, nós não limitamos nada daquilo que o Senhor possa fazer. Nesta noite, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu santo nome a adorar, a oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo perante o Teu altar, entregando ao Senhor o nosso coração, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, tudo é Teu, meu Senhor. Tudo Te pertence, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a Te obedecer. Ensina-nos, Senhor, a ser homens e mulheres que restauraram o Seu altar, que tiraram a cinza, que purificaram com água pela palavra, Senhor, o altar de suas vidas. Meu Deus, oramos em favor dos homens também, Pai. Pedimos nesta noite, Senhor, encarecidamente, que Tu venha, Senhor amado. Meu Deus, com Teu poder e glória, pelo Teu Espírito Santo que sonda, que prescuta, que conhece o coração dos homens. Vai naquela festa ali, meu Senhor. Vai naquele lugar ali, meu Senhor. E começa a mover o coração dos homens para o arrependimento. E começa a mover o coração daqueles que estão ali, se drogando, se prostituindo, vendendo, Senhor, aquilo que tem de melhor, destruindo, meu Senhor, o templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus, liberta-os, Senhor. Repreende, meu Senhor,
todo desejo maligno. Repreende ali naquele lugar, meu Senhor, tudo aquilo que não é teu. E aqueles, meu Senhor, que estão precisando de força para sair dessa situação, que o Senhor os supra de fortaleza, os supra de vigor, os supra de entendimento, Pai amado. Talvez para muitos, Senhor, seria impossível o Senhor estar ali, no meio daquele lugar, mas eu entendo que o Senhor está. Quando o Senhor pairou nesta terra, o Senhor comia com os publicanos e pecadores, o Senhor estava com aqueles que a sociedade rejeita, o Senhor estava no meio daqueles que o povo chama de perdido, para buscar a salvação deles, para apresentar a eles o reino dos céus. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja ali com o teu Espírito Santo. Nós oramos para que o Senhor esteja ali com o poder de convencimento, dizendo para cada jovem, para cada homem, para cada mulher: esse não é o teu lugar, esse não é o teu canto. Vai para casa, busca uma igreja, te converte, te arrepende. Faz assim, meu Senhor, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu peço pela tua serva, eu oro pela tua filha, Senhor, que está sentindo dores, e pede a oração desta noite. Toca, Senhor, no seu corpo, restaura a sua saúde, livra o Senhor destas dores, livra ela, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu não tenho poder, mas tu tens. A tua igreja não cura, mas o Senhor cura. A tua igreja não opera, mas o Senhor opera. E se estamos aqui para orar e para pedir que o Senhor nos atenda, que o Senhor ouve para os nossos corações, desejando a vitória do nosso irmão, porque a vitória do nosso irmão também é a nossa vitória. A vitória do nosso irmão também é a vitória da igreja, Senhor. Faz milagre, meu Pai, na vida daqueles que estão precisando de vitória na saúde. Faz milagre, meu Pai, na vida daqueles que estão abatidos, tristes, meu Senhor. Aquela família que está enlutada, passando dificuldades, meu Pai, tu ser com eles, meu Senhor. Os supra de força, traga o conforto, o refrigério, o consolo para a alma. E os que não puderam estar aqui, meu Deus, eu te peço, seja, Senhor, o consolador das suas vidas, seja o despertar do Espírito Santo. Ah, meu Senhor da glória, se alguém ainda precisa ser liberto e ficou em casa porque não se libertou, transforma o coração. Se alguém ficou em casa, meu Senhor, porque está frio, que o fogo arda sobre o altar. Se alguém ficou em casa, meu Senhor, porque está desanimado, que o teu Espírito Santo renove a sua força e que possa entender que aqui é um lugar, aleluia, que os vossos corações são os lugares onde o Senhor incendiará, aleluia, com tão grande autoridade, que esse homem, que essa mulher não vai querer outra coisa senão te adorar. Que assim seja, meu Senhor. Nos despede em paz para os nossos lares. Abençoa os irmãos que nos visitaram. Supre, Senhor, tudo nas suas vidas que está faltando. Pois, Senhor, grande é a nossa alegria de os receber na tua casa, de os receber neste lugar, meu Senhor. Os abençoa, os leva em paz para os seus lares, para os seus lares também. E nós, meu Senhor, que aqui estamos, clamamos a tua misericórdia, clamamos ao teu poder e a tua autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo. Em o nome de Jesus, é o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito de Deus, reine e repouso sobre o povo do Senhor, e quem tem fé diz amém. E a paz do seu irmão, em nome de Jesus, e manhã até aviso. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos passar o relatório da semana para a igreja.